Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, subo aqui a essa tribuna para participar da discussão dos projetos de lei 2884/2017, de autoria do Poder Executivo, através da mensagem 16/2017, que dispõe sobre a alteração nas regras de concessão de pensões no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e o projeto de lei 2885/2017, também de autoria do Poder Executivo, através da mensagem 17/2017, que dispõe sobre o plano de recuperação fiscal do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu gostaria de começar essa discussão tratando do tema principal, que é o plano de recuperação fiscal do Estado. Eu acho surpreendente, senhor presidente, que nós tenhamos aqui diante de nós para discutir e votar um projeto genérico que trata desse plano de recuperação do Estado, quando o mesmo ainda não está completamente fechado e sacramentado através da negociação do Poder Executivo Estadual e do Ministério da Fazenda. Nós tivemos na semana passada uma audiência pública conjunta de 3 comissões, nas quais o secretário-chefe da Casa Civil e representantes da Secretaria de Fazendas foram muito claros. Discussões apenas começaram e não está valendo nem o acordo firmado em janeiro entre o Estado e a União Federal, nem integralmente o que coloca-se através da lei, projeto de lei complementar 159, que foi aprovado pelo Congresso Nacional, como garantias e exigências mínimas. O resultado final desse acordo ainda está sendo costurado. Claro que as garantias e exigências mínimas na legislação federal terão que estar todas incluídas e obedecidas, mas do acordo, parte poderá ser aceito e parte não poderá ser aceito. Por isso, eu acho que essa discussão ela é extemporânea, ela está invertida, mas está colocada na pauta e nós vamos fazê-lo da mesma forma. Primeira coisa que eu entendo, que esse projeto, como ele veio, ele não pode ser aprovado. Faz-se necessário a inclusão de emendas por parte do Poder Legislativo, e é isso que nós, deputados, estamos fazendo aqui no dia de hoje. E as emendas que nós apresentamos, elas têm objetivos muito claros e precisos. Nós queremos inverter a ordem das discussões do plano de recuperação fiscal do Estado, que vem sendo comandado pelo governo até agora. Aperta-se e sacrifica-se os serviços prestados à população, o atendimento dos serviços essenciais de educação, de saúde e de segurança, aperta-se o servidor público estadual, e o governo do Estado, ele diz que vai fazer a sua parte, mas não faz. Na verdade, o governo do Estado está tendo uma postura absolutamente cínica nessa discussão. Ele promete e diz que vai cortar na carne número de secretarias, cargos em comissões, veículos de representação, salário do governador e uma série de outras medidas, mas não faz. Na verdade, antes de cada decisão importante aqui na LERJ, nós vemos o Diário Oficial engrossar com nomeações políticas para garantir a base de sustentação do governo e fazer o rolo compressor funcionar nas eleições. Então eu estou colocando como emenda, nós estamos colocando como emendas, para que conste na lei do plano de recuperação fiscal algumas contrapartidas importantes do Poder Executivo, para que nós, cidadãos cariocas e fluminenses, tenhamos a certeza e a garantia que o Estado do Rio de Janeiro, e você que nos assiste na TV Alerj possa saber, que o Estado do Rio de Janeiro cumpra obrigatoriamente a sua parte. Apresentei uma emenda para que sejam cortados de maneira imediata, a partir da aprovação do plano, 30% dos cargos comissionados de livre nomeação no âmbito do Estado. Que cargos são esses? São aqueles que são dados no toma lá da cá do acordo político, que vem no Diário Oficial sempre antes de cada eleição. Que o governador agora, por lei, cumpra a exigência de cortar os 30% dos cargos, que ele promete há 2 anos e até agora não fez. Nós também vamos propor uma legislação que foi encaminhada para cá pelo Poder Executivo no ano passado, de redução do salário do governador, do vice e dos secretários, que nós aprovamos e o próprio governador depois vetou. Então nós queremos que isso seja incluído na lei como mais um item
a ser tratado. O nosso deputado Dionílio Lins pede uma parte, com muito prazer concedo uma parte a Vossa Excelência. Querido deputado Osório, cheguei, ouvi Vossa Excelência com muita propriedade, coloca na pauta determinadas coisas importantíssimas. Devo dizer a Vossa Excelência que nós temos um secretário de Estado de Fazenda que eu dou nota 0. Esse moço quebrou o Instituto de Previdência e agora quer quebrar os servidores. Hoje eu encaminhei um comunicado ao governador Pezão, que é um homem de bem, um homem de boa fé, de bons costumes, que não era possível uma mensagem dessa natureza que aqui chegou, criando constrangimento para pessoas com enfermidades. Então, deputado Osório, eu quero dizer que o governador, se pudesse o Espírito Santo tocar no coração dele, ele teria que demitir o secretário de Estado de Fazenda por incompetência. Obrigado pela parte, deputado Dionísio Lins. E essa questão, aproveitando a parte de Vossa Excelência, eu faço questão de entrar no tema da Fazenda. Essa questão da Fazenda Fluminense, esse descalabro nós já conhecemos há algum tempo. Nós temos sérios problemas na Secretaria de Estado de Fazenda. Problemas de capacidade de arrecadação. Existe a previsão, projeção do Tribunal de Contas do Estado, deputado Dionísio Lins, que nós perdemos, no mínimo em sonegação fiscal, 10 bilhões de reais a cada ano. E apesar disso, não são tomadas as medidas necessárias para o combate à sonegação. A Secretaria de Estado de Fazenda tem excepcionais servidores, inclusive na área de arrecadação, mas não tem as condições, os meios tecnológicos e operacionais para cumprir o seu dever, e não temos, infelizmente, um secretário de Fazenda que esteja à altura das dificuldades que passa hoje o Estado do Rio de Janeiro. Por isso, concordo com a crítica aqui feita pelo deputado Dionísio Lins. E eu dizia, senhor presidente, que nesse plano de recuperação fiscal nós obrigatoriamente temos que ter outras ações além daquelas que garantam a redução das despesas do Estado. É muito fácil empurrar a conta no servidor e na piora da qualidade do serviço público. Eu quero ver na lei, nesse plano, a garantia que o Poder Executivo vai finalmente fazer a sua parte. E eu quero também ter a garantia que o Poder Executivo vai buscar outras receitas em outras áreas, como, por exemplo, ampliando o programa de concessões do Estado. Eu coloquei uma emenda que obriga que o Poder Executivo, em 180 dias, licite finalmente as linhas intermunicipais de ônibus. Foram prometidas aqui. Eu deixei isso pronto como secretário. Tem mais de um ano disso engavetado e nós podemos imaginar por quê. Está na hora, eu quero na lei, que o governador coloque em licitação as linhas intermunicipais de ônibus, que tenha a garantia de arrecadar, no mínimo, 2 bilhões de reais nesse momento de tanta fragilidade e dificuldade do Estado do Rio de Janeiro. Por isso, deputado Valdec Carneiro, nós aqui temos que ter ciência da nossa responsabilidade. Nós estamos jogando com o futuro do Estado do Rio de Janeiro. Nós estamos jogando com o futuro de cidadãos e cidadãs e também da capacidade de prestar serviço público desse Estado. Essas matérias têm que ser amplamente debatidas. Nós temos mais de 120 emendas. É necessário que na reunião do Colégio de Líderes o Poder Executivo se faça representado para que nós possamos formar alguns consensos e não permitamos que o rolo compressor queira empurrar mais uma vez na cabeça do servidor público, do cidadão desse Estado, o ônus da conta, sem que a gente tenha a salvaguarda, que o Estado vai fazer a parte dele, sem que nós tenhamos a salvaguarda, que esse plano, de fato, equilibra o Estado do Rio de Janeiro. Qual é a minha maior preocupação, senhor presidente? Isso não está ainda demonstrado. Que depois de todo esse esforço feito para tentar equilibrar o Estado, para tentar colocar o salário dos servidores em dia, nós não tenhamos uma decisão futura e não tenhamos um equilíbrio nas contas do Estado. Esse é o risco que nós não podemos correr e por isso que nós temos que exigir e sermos muito ciosos, diligentes, para que o Poder Executivo nos demonstre qual é esse plano completo, para que nós possamos formar nossa opinião e dar o nosso voto. Senhor presidente, era isso que eu queria falar e eu queria dizer também, como foi dito aqui pelo deputado Leomar Coelho, uma pena que nas discussões feitas agora,
nós só tenhamos ocupando essa tribuna parlamentares que fazem oposição ao governo do Estado e não tenhamos visto nenhum pronunciamento da tribuna em defesa do que foi apresentado à população do Rio de Janeiro, porque eu queria ouvir, debater e discutir. Isso nós vamos fazer e o povo do Rio de Janeiro conta conosco. Obrigado, senhor presidente.